Não almoce sozinho. Oferecimento Poleiro do Galo. Começando mais um Não Almoce Sozinho, nas belas e aconchegantes instalações do Poleiro do Galo, e eu não tenho outra forma de iniciar esse Não Almoce Sozinho a não ser agradecendo. Agradecendo a você que está aqui todo sábado nos acompanhando aqui pela TV Alterosa, e agradecendo a Deus. Eu não canso de dizer que Deus é bom demais comigo. Eu sempre pedi a Deus sabedoria, e Deus manda para minha mesa e coloca na minha mesa um monte de sábios que me fazem aprender e ser melhor a cada dia. E eu gosto muito do empreendedorismo. E Deus me conecta a grandes empreendedores aqui da nossa cidade, da nossa região. Hoje eu trago para minha mesa, vamos falar um pouquinho sobre Juiz de Fora, que é hoje uma referência, um polo de saúde, um polo de educação. E eu trago para minha mesa um dos nomes, uma das pessoas responsáveis por transformar nossa cidade nessa grande referência em saúde e educação. Ele foi eleito uma das 100 pessoas mais influentes no Brasil, na área da saúde. Um grande amigo, um grande contador de história, que eu tenho o prazer de trazer aqui para minha mesa. Seja muito bem-vindo ao Não Almoce Sozinho, Dr. Zé Mariano, um prazer muito grande te receber aqui. Seja muito bem-vindo aí ao Não Almoce Sozinho. Mauro, o prazer é todo meu. Eu só tenho a agradecer toda essa homenagem. Não sei se eu sou merecedor de tamanhos elogios, mas posso te falar de coração que é com muita honra que estou aqui presente para discutirmos aí. A honra é dupla, então. Eu queria começar conhecendo quem é o Zé Mariano. Você é juiz forano e desde pequeno a medicina já foi aí um caminho, você é filho de médicos, como é que foi essa influência, como é que você chegou até aqui? Bom, minha família não é de Juiz de Fora, meus ascendentes, meu pai era do Triângulo Mineiro, de Uberaba, família Borges, são os introdutores do gado zebu no Brasil. Tem diversos tios, avós enterrados em Calcutá, iam para a Índia buscar boi zebu. E meu pai nasceu em Conquista, uma cidade ao lado de Uberaba. E meu avô paterno era médico, mas meu pai, com 3 anos de idade, meu avô mudou para Niterói. Em Niterói ele fez a vida dele lá como médico, como profissional. Meu pai também evoluiu, se formou, quer dizer, ele na verdade estudou lá e cismou de, na época, virar jogador de futebol. Olha só. Virou profissional, jogou no Canto do Rio, depois jogou no Fluminense, depois no Botafogo. E quando meu avô descobriu... Você é tricolor, né? Sou botafoguense. Botafoguense? Então a paixão não veio do pai, não veio... Não, porque pai, ele era botafoguense? Ele chegou a jogar no Botafogo também? Jogou. Temos aqui em Juiz de Fora grandes botafoguenses aqui. Eu acho que depois do Flamengo, acho que é a maior torcida que é do Botafogo. Mas quando meu avô descobriu que ele estava jogando futebol, expulsou ele de casa. Aí ele foi ser controlador de voo em Natal. E lá ele voltou a estudar e fez o vestibular para a Universidade Federal Fluminense, para medicina, passou... Aí se formou, em 1953 ele concluiu o curso médio. Em 1954, início de 55, ele foi convidado pelo Antônio Silveira Ramos, que era daqui de Rio Novo, para vir para Juiz de Fora, fazer anestesia para o Ramos, que era cirurgião geral. Mas ele chegou aqui na Santa Casa, teve alguns desentendimentos técnicos lá, querendo trazer novas tecnologias, a impetuosidade do jovem, né? E acabou... Então, esse pioneirismo já vem de família aí, né? Seja com o zebu, a criação de zebu, também na medicina aí, E aí ele voltou para o Rio.
Aí, no final de 55, o Dr. João Felício chamou o Ramos para abrir o Hospital João Felício. E aí o Ramos chamou meu pai de volta para vir para Juiz de Fora. Aí meu pai, já casado com minha mãe, que era papagoiaba, né? Era de Niterói. Então, eles vieram para cá e aí começa a trajetória deles aqui em Juiz de Fora. Portanto, ele não tem nenhuma ascendência em Juiz de Fora. Aqui, né? Eu nasci em 56 e com aquele início da formação do Hospital João Felício, então os programas de final de semana era ir para lá domingo de manhã e ficar lá tentando. E aí a gente já foi crescendo dentro dessa atmosfera desse ambiente. Sim. Posteriormente, o Ramos e meu pai resolveram fazer o Ramos próprio. É o nosso querido Thales. Não. Thales Ramos não. Ele esteve também na... É o Antônio da Silveira Ramos, João Plástico. O Thales já foi aluno do meu pai. O Thales foi formado pelo seu meu pai. Thales, o Simval. E aí meu pai começou com o negócio também da constituição da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, que foi criada depois em 1960. Que foi onde você formou? Você é formado aqui na... Sou formado aqui em 1979. Eu costumo dizer que eu tenho 47 anos de formado, mas eu formei com 2 anos de idade. Dentro dos corredores lá do João Felício. Começar brindando aqui, tomando o nosso whisky. Mais uma vez, obrigado aí pela sua presença. Então, essa trajetória começou muito novinha ali no... Eu queria começar tratando aí um pouquinho do Monte Sinai, que é uma referência nacional, que começou ali um grupo, né? Como é que foi o início? O Monte Sinai foi fundado em 94. Vou te contar a história assim, um pouco mais detalhada. Eu formei em 79. Em 1980 eu fui para o Rio de Janeiro fazer residência médica no Hospital Pedro Ernesto, no Hospital Anestesiologia. Em anestesiologia. Fiquei lá até 1981. Em 82 eu fui para Nova York, para o Memorial Sloan Kettering Cancer Center, e fiquei mais 1 ano lá. Depois eu saí de lá, fui para Cleveland Clinic e fiquei mais 1 ano e meio lá. E aí voltei para Juiz de Fora. Quando eu voltei, meu pai já havia falecido, meu pai faleceu muito cedo, tanto meu pai quanto minha mãe, mas quando eu voltei, o Hospital Silveira Ramos já estava assim, enfrentando muita dificuldade. Sim. Depois a gente pode até discutir um pouco assim, o desafio do que é a prestação. A saúde no Brasil não é para amadores. Não é, não. Então, quando eu voltei, o Hospital Silveira Ramos estava em uma dificuldade muito grande. Ele foi arrendado para, na época, o Grupo São Domingos, mas acabou que o processo não teve sucesso e, em 1987, o Hospital Silveira Ramos fechou. E, obviamente, a frustração de todo o corpo clínico, né? E um corpo clínico que era um corpo clínico jovem, porque desde que meu pai tinha falecido, eu trouxe muitas pessoas da minha faixa etária para trabalhar lá. Então, o Lindomar, o Campelo, o Ângelo, enfim, o Henrique Montoya, éramos vários. E só que todos com expectativa, porque nós havíamos voltados de grande centro e uma expectativa assim, de uma qualidade assistencial que Juiz de Fora, na época, não conseguia ofertar. Então, com o fechamento do hospital, eu fui convidado para todos os hospitais aqui em Juiz de Fora e tal, mas acabei optando para ir para o Hospital Bom Pastor na época,
que aí eu trouxe toda a minha equipe. Sim. Eu, a Maria Cleusa, o José Francisco, o Giovanni, nós fomos todos lá para o Hospital Bom Pastor, mas mesmo assim, a gente tinha aquela expectativa, e aí relembrando a nossa história de João Felício, de Silveira Ramos, da experiência que eu tinha vivido no exterior e tal, pô, nós temos que tentar fazer algo alguma diferente. coisa. E aí começamos com inúmeras tentativas. Tentamos alugar uma casa antiga do Grambre, depois o convento das Carmelitas, e com um recurso muito escasso. E até que eu trabalhava na Siderúrgica Mendes Júnior, tinha um conselheiro lá que, como diz o outro, mais maduro, mas que estimulava a gente muito e tinha a mesma expectativa, que era o Navarro. E aí o Navarro chegou para a gente e falou assim, pô, vamos parar com esse negócio de querer fazer puxadinha, aproveitar a coisa, vamos fazer uma coisa do zero. E aí começamos a procurar a área, na época meu sogro me ajudou muito, o Dr. Geraldo Botim, e acabamos identificando, naquela época estava começando o bairro Cascatinha. Aquilo era, assim, um terreno... Era um brejo ali, né? E aí o Antônio Saraiva identificou uma área lá que era o lixão, aquele triângulo que tem ali. E aí era o que dava para a gente comprar, muita gente criticando, falando assim, pô, isso está muito longe do centro da cidade, isso aí não vai dar certo, vocês vão fazer um hospital na Lua e tal. Mas acabamos convencendo de que era o que a gente podia fazer. Compramos aquela área em 1988 e aí temos que fazer o projeto. O Seibin havia começado a fazer o projeto do Hospital Abeceib com, na época, o maior arquiteto hospitalar que tinha no Brasil, o Jarbas Karma. Mas eu cheguei até a consultá-lo, mas não tinha, não dava para... O bolso não cabia. Não cabia, não. Então, acabamos contratando, também por sugestão do Navarro, a JJ Engenheiros, na pessoa do Jean Camil. E eu tinha dado uma infeliz ideia de que eu tinha voltado de Cleveland de novo e eu tinha visto lá em Cleveland, eles tinham feito, hoje a Cleveland Clinic ocupa mais de 10 quarteirões de estrutura hospitalar, mas na época eles tinham feito um prédio novo, de uma forma piramidal, e à medida que afinava a pirâmide, tinha uma área em volta principalmente do leito da terapia intensiva do pós-operatório de cirurgia cardiovascular. E que eu achei extremamente interessante, porque os visitantes não entravam na terapia intensiva. Eles vinham por fora e entravam diretamente no leito daquele... Sim. Então, uma circulação isolada para a população leiga da população... Perfeito. Você já mudou esse conceito de infeliz ideia, né? Porque felicíssima ideia, porque realmente é um projeto diferente. Mas ela acabou sendo um pouco, eu digo infeliz, porque foi uma derrota que eu tive perante o meu grupo. Porque nós começamos a convidar colegas que gozavam da mesma ideia. E quando o Jean Camil, então, não experiente em arquitetura hospitalar, mas tendo comprado a minha ideia, ele desenhou aquilo tudo com fluxos coloridos e tal, e quando o pessoal viu aquilo, o pessoal ficou apaixonado com o negócio do sistema de circulação. Só que na época meu sogro falou comigo, falou assim, olha, você vai quebrar no meio da obra, porque isso aí vai ficar caro pra caramba. Aí eu tentei reverter o negócio, mas fui voto vencido. E aí começamos a fazer daquele jeito mesmo. Aí, com muito sacrifício e tal, nós começamos a obra em 89, quando foi em 94, 26 de março de 94, nós inauguramos o hospital, mas começamos a operar de 26 de março a 1º de maio, que foi o dia do acidente do Ayrton Senna,
No dia 1º de maio, nós Sim. começamos a internar. Até o primeiro paciente foi o paciente do Zé Licério. Olha Lá. só. O Zé Licério grande operou confrade. e eu fiz a primeira anestesia lá. E de lá para cá veio nesse crescimento, nesse desenvolvimento, com uma lição que eu havia aprendido, também com posso considerá-lo um grande amigo, Delos Cosgrove, que foi o CEO da Cleveland Clinic durante muito tempo, que ele sempre dizia o seguinte: hospital você tem que ter duas coisas. Primeiro, barulho de martelo, porque é uma instituição em constante transformação arquitetônica, e entender que o maior cliente de um hospital, mais até do que o próprio paciente, é o doutor. Se você não tem um corpo clínico alinhado com o hospital, você não vai ter sucesso. Opa, está chegando o nosso almoço aí. Obrigado. Obrigado. Eu vou aproveitar e fazer um convite para quem está nos acompanhando aqui. O Puleiro do Galo oferece excelentes opções aí para o seu almoço do dia a dia, para o almoço executivo. Você pode escolher a proteína e montar o seu prato na hora, ou pedir um dos clássicos do Puleiro, de terça a sexta, com estacionamento grátis, estacionamento gratuito e acesso fácil também. E durante o final de semana, uma estrutura excelente para receber a família, com espaço infantil, espaço para seus eventos também. Então, bom apetite aí. Obrigado. Vamos continuar aí almoçando e entendendo essa história do hospital que foi um dos primeiros creditados de Minas Gerais e um dos mais no país também. Aquilo que eu estava te falando, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, ele começou na época do Collor, na época do Collor, governo Collor. Mas ele começou com a implantação da norma ISO. Então, isso era mais na indústria. Na área de prestação de serviços em saúde, existia uma vaidade muito grande entre o Conselho Federal de Medicina, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, enfim. Aquilo que no governo Collor, a ISO, começou em 1990, na área de saúde, isso só veio em 99. Foi quando conseguiu harmonizar as vaidades de todas essas instituições. Em 2000, o Ministério da Saúde, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, conseguiram criar uma norma, que é a Organização Nacional de Acreditação, e o primeiro hospital a ser acreditado no Brasil foi o Einstein, em 2001, e em 2002 o Hospital Monte Sinai foi acreditado em Juiz de Fora, primeira cidade do interior a ter uma acreditação, primeiro hospital de Minas Gerais e o 12º no Brasil. Então, pioneirismo total. Primeiro de Minas e primeira cidade do interior a ter a acreditação. Mas isso tudo vinha porque nós já trabalhávamos lá na Siderúrgica Mendes Júnior, eu, Campelo, o Ângelo, nós trabalhávamos lá, e lá foi a primeira instituição brasileira a ser acreditada pela ISO. Então a gente já tinha essa cultura de acreditação, Sim. de qualidade, programa de qualidade. Então isso nos sensibilizou Sim. para que começasse o Já hospital da maneira dentro correta, dessa filosofia. Perfeito. E hoje virou uma das referências, não só na região da Zona da Mata, mas no Brasil. Vocês recebem aí pacientes todo o Brasil. Isso. Nós vamos falar já, chamar um rápido intervalo, vamos degustando aqui nosso almoço e já a gente retorna.
Encontros têm o poder de marcar histórias. Do almoço de domingo em família, às reuniões que celebram conquistas, das conversas entre amigos, às noites que merecem ser comemoradas. Há mais de 18 anos, o Puleiro do Galo é palco de momentos especiais. Um lugar onde o cuidado no atendimento se encontra com uma gastronomia marcante, pratos preparados com atenção aos detalhes, uma carta de vinhos selecionadas e drinks que convidam a prolongar a experiência. Aqui no Puleiro do Galo, a casa é sua. Retornando aí nosso almoço, delicioso e o papo muito agradável, essas histórias aí que eu estou impressionado que vocês já começaram lá atrás com essa visão realmente de entregar o melhor para a cidade. Melhor. E não é por acaso que Juiz de Fora se tornou uma grande referência aí na área de saúde para toda a região. Né? E a gente vinha falando no início sobre as dificuldades de se empreender no Brasil, já é difícil, empreender com saúde. Então, assim, saúde é caótica no Brasil. Eu tenho um cardápio, que além do nosso cardápio, tem um cardápio indigesto. Eu queria que você me passasse para a gente um pouco desse cenário crítico, caótico, falasse um pouquinho também depois da maternidade de Santa Teresinha de Jesus, que estava falindo também, vocês trouxeram para a gestão de vocês. Como é que é empreender com saúde no Brasil, especialmente com essas dificuldades todas aí? Se eu pudesse fazer uma análise, no sentido de sensibilizar a população leiga na área de saúde a entender alguns paradoxos da assistência à saúde no Brasil, não deixando de mencionar que o desafio assistencial não é uma peculiaridade do Brasil. É uma peculiaridade da sociedade do mundo. É cultural mesmo. Exato. Ou seja, assistência à saúde, se nós ponderarmos a evolução do perfil demográfico, a evolução do perfil epidemiológico, ou seja, cada vez se vive mais e cada vez se substitui assistência a patologias agudas em detrimento de patologias crônicas, que custam mais. Existe o crescimento populacional. Então, cada vez mais a exigência de investimentos é maior. Então, se por um lado você está aumentando os custos e, por outro lado, você começa a limitar o investimento, não tem dúvida que a equação não vai fechar. E somando-se a isso, o aumento da expectativa de vida, né? Exatamente. Então, o Brasil ainda acresce ou tempera esse, vamos dizer, caos com um fator que o Brasil tem um aspecto político e demográfico que impactam isso muito. Então, se você levar em conta, o Brasil hoje tem o 11º PIB do mundo, mas tem uma Constituição de 1988, em que ela propõe de termos uma assistência de primeiro mundo. Então, assim, eu te diria, hoje o Hospital Monte Sinai, se eu comparar o Hospital Monte Sinai com o Einstein, qualitativamente a gente não deixa de prestar nada. Não deixa nada a desejar. Quantitativamente, obviamente, nós somos os menores. Pela estrutura, sem dúvida. Mas qualitativamente nós temos tudo. Então, por um lado, o Brasil tem um investimento em saúde, o 11º PIB do mundo, um investimento em saúde em torno de 9,5%. Os países da OCDE, os países mais ricos, isso orbita aí entre 11% e 13%. Ou seja, nós não estamos tão longe assim. Eu até achei que era maior essa distância. Aí pois é, não é tão longe assim. Mas vamos ponderar algumas coisas. No Brasil, entre esses 11 países que tem, o Brasil só é menos populoso do que
os Estados Unidos e a China. O resto, a população é muito maior do que todos os outros. Soma-se outro fator. Dentro do Brasil, se você for analisar assistência à saúde, você tem dois Brasils. Um Brasil com 170 milhões de habitantes, que é a saúde pública. E um país com 50 milhões de habitantes, que é a saúde suplementar. Esse de 170 milhões de habitantes, desses 9,5%, 4% sustenta 170 milhões. Não tem jeito de fazer mágica, né? E os outros 5,5% sustentam os outros 50 milhões. Então você vê que não teria outra conta que enquanto no Brasil nós temos uma dotação orçamentária per capita em torno de $1.700, os Estados Unidos orbita aí em torno de $16.000 per capita. E ainda tem 25% da população lá desassistida. Você pega a Alemanha, $11.000. Pega a França, $9.500. Ou seja, não tem como a gente fazer muita mágica aqui. Então, isso sacrifica muito a assistência. Sim. Parece que não uma tendência, que não um modismo, mas de fato uma tendência. Assim, as pessoas estão de fato buscando mais saúde, mais qualidade de vida, se preocupando mais com a alimentação. E vocês veem isso de fato lá na porta do hospital ou não? Quem tem acesso a isso, ou essa mentalidade realmente de se preservar, de saber que vai viver mais tempo e precisa viver melhor, não é uma realidade hoje em grande escala no Brasil, né? Eu acho que isso evoluiu muito. Eu acho que hoje a informação, o acesso à informação é muito grande. Agora, eu acho que o grande problema, que aí você já entra numa outra esfera, é exatamente o acesso à assistência. Você pega o Brasil, se nós formos olhar, por exemplo, leitos hospitalares. O Brasil tem 2,2 leitos para cada 1.000 habitantes. Os Estados Unidos tem 2,8. Agora, o Brasil, 60% desses leitos estão em estabelecimentos que têm menos de 50 leitos. Ou seja, o que um hospital de 50 leitos oferece de qualidade assistencial? Vocês, quando assumiram a maternidade de Terezinha de Jesus, fizeram uma mudança radical. Ela estava falida, né? Bem caótico a estrutura, o atendimento. E vocês mudaram absurdamente a capacidade de leitos lá também, né? Quando nós assumimos Isso tem quantos anos que vocês assumiram a gestão lá? Foi 2004, tem 22 anos. O Hospital Maternidade Terezinha, que na época era MTJ, Maternidade Terezinha de Jesus, ela foi fechada 2 vezes e depois, quando estava reaberto, uma grande parte dela, uma parte alugada para locadora de automóveis, outra parte para loja de vinho, de produtos de beleza, enfim. E aí o governo, na época, municipal, e nós precisando, por conta da Suprema, precisando de um hospital de ensino. Nos foi oferecido para tentar resgatar aquilo. E, à época, o secretário de Saúde do Estado era o Marcos Pestana, que é de Juiz de Fora, nasceu na Maternidade Terezinha de Jesus, tinha todo um carinho por aquilo. Sim. E uma amizade muito próxima conosco. Ele, através do Estado, deu uma ajuda. Nós precisávamos, na época, eu me recordo disso, nós precisávamos de R$15 milhões para readequar o hospital. Sim. Indenizar o pessoal para sair e tal. O Estado entrou com R$6 milhões, nós entramos com R$9 milhões, restabelecemos
e transformamos a Maternidade Terezinha de Jesus em um hospital geral também. Sim. Então, por isso ficou HMTJ, Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, que muita gente confunde também que Terezinha de Jesus é Santa Terezinha, não é. O hospital HMTJ ele vai fazer 100 anos agora, dia 1º de dezembro, e ele foi fundado, a maternidade, para atender as mães solteiras da época, 1926, 1º de dezembro de 1926. E a primeira parturiente lá chamava-se Terezinha de Jesus, daí o nome. Então, ficou... Verdade, é homenagem a ela e não... Exato, Nossa, era Terezinha. Maternidade Terezinha de Jesus e hoje ficou Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus. Que virou um hospital que hoje acolhe os acadêmicos lá da Suprema, que É é um outro hospital de ensino, hospital de ensino. Que é outra acreditado vertente. nível 3 Sim. também, Excelência. Né? 100% SUS, hospital de ensino, está entre os 100 maiores hospitais em atendimento neurológico do mundo, com o projeto Angels. É um centro de referência do Ministério da Saúde para cirurgia cardíaca pediátrica e cirurgia cardíaca adulto. Nós recebemos pacientes pediátricos para cirurgia cardíaca do Brasil inteiro. É o hospital de referência de neurologia e neurocirurgia da macro-região para 5 milhões de habitantes no estado de Minas Gerais. Sim, e parte do Rio é atendida, não, especificamente Minas Gerais. Mesmo. Porque a saúde também acaba atendendo, né, os hospitais particulares, atendendo bastante também a região do Rio também, né? Mas no sistema público Sim, isso tem especificamente que do Estado. segregado. E do Hospital Maternidade Terezinha de Jesus nasceu a Organização Social HMTJ, que hoje gerencia 22 hospitais no Brasil todo. Estado de Goiás, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo. E como foi a formação da Suprema? Que é uma outra vertente, assim, vocês cuidam muito bem da saúde da nossa cidade, mas a educação hoje virou referência, a gente tem grandes, né, universidade, grandes faculdades aqui, mas a Suprema virou uma referência em saúde. Hoje vocês estão em 3 estados com a Suprema? Estamos em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, com 4 unidades. A unidade de Juiz de Fora, uma unidade em Três Rios, uma em São José dos Campos e uma em Ponte Nova. E como se deu a formação da Suprema, o início do... Eu diria, o Mauro, que foi mais ou menos a mesma provocação que nos forçou a partir por um projeto assistencial. A qualidade do ensino também, que a gente sonhava. Eu estou na universidade há 35 anos, ainda sou professor lá, estou indo para titular agora, e sempre adorei. Minha formação foi quem me formou e sempre tive o maior orgulho de trabalhar na universidade. Mas a gente lida também com as limitações do sistema Sim. público. Então, dentro disso, foi 2001, nós começamos a pensar, falar assim, poxa, se fizemos isso com a parte assistencial, por que não com o ensino? E aí começamos a desenvolver isso. Em 2002, nós conseguimos a aprovação pelo MEC da Faculdade de Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física. Depois, em 2004, conseguimos a de Medicina. Em 2005, a de Odontologia. E depois foi desenvolvendo os cursos de pós-graduação, enfim. A coisa acabou dando certo. E na medicina, quanto também na multiprofissional, enfermagem, fisioterapia, nós precisávamos de campo de prática, né? A gente tem em filosofia e sempre entendemos o seguinte: tem determinadas formações, você tem que inverter a lógica.
não é da teoria para a prática, é da prática para a teoria. Se eu te der uma enciclopédia... A formação muda completamente ali. Se eu te der uma enciclopédia... O profissional que vai sair lá na ponta é outro, né? Se eu te der uma enciclopédia, uma coleção de como jogar futebol, você lê aquilo 10 vezes, não quer dizer que você vai entrar num campo de futebol e vai jogar. Sabendo fazer. Então, na nossa época de formação, a gente tinha um ditado que falava: para aprender medicina você tem que ser rato de hospital. Ou seja, você tem que estar lá vendo. E aí, as suas dúvidas... Não é à toa que você é um dos 100 mais influentes na área de saúde, porque você, 2 anos, estava lá nos corredores, lá, literalmente. Né? Então, a filosofia criada foi essa, e aí nós precisávamos do campo de ensino, surgiu essa oportunidade do Hospital Maternidade, hoje o Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, e aí nós fomos acreditando o hospital, crescendo. Depois, na época do governo do Custódio Matos, que ele nos convidou para assumir a UPA Santa Luzia, e nós começamos a fazer integrar, né, a assistência primária, porque nós já tínhamos o UBS, a primária, secundária, com terciária, e dar resolutividade Tanto é que hoje o Hospital Maternidade ele é grande parte da solução assistencial da estrutura assistencial de Juiz de Fora e região, justamente porque ele consegue integrar isso tudo. E isso começou a ser divulgado e ser de conhecimento de outras regiões, até que nós passamos a ser convidados para assumir outras regiões. E inicialmente foi o Rio de Janeiro, que tivemos uma péssima experiência lá no final, não posso dizer no decorrer, curso, né? mas no final tivemos uma péssima experiência. Eu particularmente sofri muito com aquilo ali, mas acabamos tendo um reconhecimento. Hoje eu diria que entre as organizações sociais, hoje, a OS-HMTJ está entre as 5 maiores do país. 22 unidades. Gerindo tantas unidades assim. Né? Exato. A influência em torno de 9 milhões de habitantes no Brasil como um todo. Enfim, queira ou não queira, além da formação técnica que as nossas escolas dão, a formação de gestão. E aí isso vem complementar aquilo que eu disse no início. O grande desafio da sociedade contemporânea está em exatamente você ter profissionais que saibam entender que o financiamento da assistência é um grande desafio da população contemporânea. Um grande desafio. E isso nós temos campo para, além da formação técnica, ter essa formação de gestão dos nossos alunos. Zé Mariano, ouvindo as suas histórias aí, que são muitas, eu acho que a gente consegue emendar facilmente com o jantar aqui para continuar ouvindo suas histórias, mas eu imagino, ao longo dessa sua jornada aí, né, conduzindo aí tanto na área de saúde quanto na educação também, o tanto de desafio que você enfrentou. A gente fala muito nesse programa, no Almoço Sozinho, com empreendedores, trazendo aí grandes nomes da nossa cidade e região. E como é que você faz para relaxar, para suportar toda essa pressão, todos esses... Tem um hobby aí, o que você gosta de fazer? Eu sei que você é um apaixonado aí por cavalos, manga larga, e tem mais algum hobby aí? Como é que você se distrai? O Zé fora de campo ali, como é que você se refaz, se repõe aí? Como é que você Eu gosto de uma atividade física, eu gosto de ir para a roça. Minha origem é de fazenda, né? Sim. Então, eu estando em Juiz de Fora, final de semana eu vou para a fazenda. Inclusive, vou aproveitar para mandar um abraço para a Cláudia, para
Sua esposa algumas vezes nos recebeu e assim, com muita gentileza, com muita elegância, ela tem muito bom gosto, assim, fomos muito bem recebidos lá, nós e a turma da Academia Rio Branco. Um abraço especial aí para a Cláudia. Então lá é o seu porto seguro, onde você dá uma descansada, cria os seus cavalos. Crio os cavalos lá, tem uma parceria com o Bruno. O Bruno é o entendido do quem Manga faz Larga. O negócio acontecer lá. Mas eu gosto muito de aproveitar, de ir para o meu escritório lá dentro do galpão e ficar escutando os bichos relinchar lá, dar uma voltinha. Gosto muito também de fazer uns passeios de motocicleta. Então você pega a estrada para distrair a cabeça e refrescar. Agora mesmo estou planejando um passeio bonito lá no Canadá de moto. Mas é isso. E as quartas-feiras, eu posso confessar que eu também não sou tão presente como eu gostaria. As quartas-feiras a gente tem a Academia Rio Branco lá, né, que é um prazer. Exato. E eu vou muito pouco. Normalmente quarta-feira é um dia muito pesado para mim, mas hoje eu estou até pretendendo ir lá. Mas eu gosto muito de lá. Lá eu falo que aonde você sentar, do lado de quem se sentar, ali é sempre história, muito aprendizado lá também. Sem dúvida. Muito feliz com a Academia Rio Branco. Nós vamos finalizar o nosso almoço, já eu volto para um cafezinho, e na volta eu queria que você me contasse quem você traria para sua mesa. Eu trago gente que de fato eu admiro muito, que é referência, acompanha toda a trajetória aí, eu queria saber já quem você traria para sua mesa. Já a gente volta. Retornando aqui naquele momento especial, tomando um cafezinho, um bate-papo maravilhoso aqui. Nos bastidores a gente conversando também, falando um pouquinho sobre o Zé Licério também. Eu aproveito para mandar um grande abraço para ele. É um cara que eu tenho uma admiração profunda. Aliás, eu e a cidade de Juiz de Fora, né? Um cara que muito querido aqui por todos nós. Nesse momento do cafezinho, a gente sempre finaliza brindando aí com um cafezinho. E eu queria saber, quem você traria para sua mesa? Você já havia me dito até que... Mas é muito difícil. É muita gente para trazer? Porque você traz para sua mesa quem te soma, com quem você aprende e com quem você tem interação. Sim. Então, eu acho que não sai muito, além de pessoas que eu tive a oportunidade de aprender muito, né? Mas... sua família, sim, pela sua proximidade, seus pares, seus sócios, que te ajudam, te somam, discutem, debatem, e isso é aprendizado, e eventualmente algumas pessoas que talvez não estejam nem mais aqui, mas que eu aprendi muito, né? Meu pai, o Adib Jatene, foi um cara que me ajudou muito. Que foi uma das grandes referências aí na nossa saúde. O Delos Cosgrove, que foi o CEO da Cleveland Clinic e muito me ensinou também. Você tem uma mesa lá na sua fazenda gigantesca, mas aqui a nossa mesa é pequena. Você tem que escolher uma pessoa aqui para trazer para sua mesa. A gente quer realmente se rodear de um monte de gente aí, mas queria que você escolhesse um aí que foi... ou que tenha partido, mas que foi uma grande referência. Todos esses que você citou certamente vão se sentir abraçados, lisonjeados aí com o seu convite, mas escolhe para a gente uma pessoa. O cara que me ensinou muito foi o Dr. Murilo Mendes. Então é o cara que estaria na sua mesa aqui, né? E a vida é isso, é aprendizado, né? Eu falo que o Não Almoço Sozinho, para mim, tem sido realmente assim, cada história que eu ouço, cada aprendizado sobre a história, sobre política, sobre cultura, sobre assuntos diversos, e com isso a gente vai dividindo aí tantas histórias com as pessoas que nos acompanham em casa, aí, todo sábado aí na TV Alterosa. Eu tenho só que terminar te agradecendo muito. Você estava hoje numa cirurgia também, assim, imagino a agenda apertada, corrida, e muito feliz de ter você aqui. Eu vou ter que
pedir à turma lá da TV para estender nosso horário, porque hoje o pessoal da edição vai ter trabalho aí para encurtar a nossa conversa aqui, porque foi muito gostoso, aprendi mais um pouco aqui contigo e a admiração só vai aumentando aí. Obrigado demais, se quiser deixar algum recadinho para quem nos acompanha. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, talvez a gente até fale dado demais, mas é muito estimulante discutir tópicos que é o seu dia a dia, né? Dúvida. Não, e que são relevantes, muito relevantes para a gente, para a audiência que nos acompanha também. E é uma maneira também de você envolver pessoas que eventualmente não estão sensibilizadas com determinados tópicos. Sim. E você envolver essas pessoas assim, ou provocar essas pessoas a pensar um pouco nisso. Provocar para reflexão. Então eu acho que é uma oportunidade ímpar, principalmente com essa sua abordagem tão simpática, tão didática e liberta. Eu convido algumas pessoas e às vezes a pessoa fica resistente a falar para a câmera, não quero. Falei, esquece câmera, aqui é um almoço entre amigos, entre pessoas que querem compartilhar realmente tudo. Então, que bom que você se sentiu. Da gente fazer uma reflexão, de contar a sua própria história. Eu vou fazer estou escrevendo meu memorial. Eu ia perguntar, tem um livro já? Não. Eu estou escrevendo um memorial para minha prova de titular na Universidade Federal. E aí, mas te dá uma preguiça danada. Você começar a falar, como é que eu vou escrever esse negócio todo e tal? Mas hoje pela manhã, sabendo desse compromisso, eu estava lá no hospital e falei assim, mas eu tenho que lembrar um pouquinho. E é bom demais, a gente revisita o passado, revisita alguns. Às vezes não com lembranças tão boas, mas com um sentimentalismo. Sem dúvida, mas que foram marcantes, né? Que ajudaram na construção da sua trajetória aí tão brilhante. Só tenho a agradecer. Obrigado demais, você que nos acompanhou. Obrigado por compartilhar a mesa com a gente aqui. E conto com a sua companhia todo sábado na TV Alterosa. Beijo no coração. Não almoce sozinho. Oferecimento Poleiro do Galo.